Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 8 de agosto de 2023, início de uma terça-feira, portanto, há 3 dias do dia do advogado, ou seja, dia 11, próxima sexta-feira, resolvi fazer uma breve reflexão acerca desta sagrada profissão que é a única, sem nenhum demérito das demais, que tem assento eminentemente constitucional, notadamente na cabeça do artigo 133, que assenta e assegura ser o advogado indispensável à administração da justiça. E quando estamos falando dos eminentes colegas advogados públicos da AGU, previsto no artigo 131 e 132, sobretudo dos eminentes colegas defensores públicos estaduais e federais no âmbito dos 27 estados da Federação, mais do Distrito Federal, previsto no artigo 134 e 135, ambos entre si, para além de ser indispensável à administração da justiça, outro sim, por via reflexa, o defensor público, em que pese, é indispensável à jurisdição do Estado, exatamente em razão de eu mesmo, em que pese, fazer parte do corpo do Estado. E por via reflexa também, ser remunerado também pelo Estado. Razão pela qual, no dia de hoje, a saber, dia 8 de 8 de 2023, 3 dias que antecedem o nosso sagrado dia, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, colegas advogados, estudantes de direito, bacharéis em direito, pois para sermos ou nos tornarmos advogados, primeiro tenhamos que nos tornarmos em bacharel. Resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, sem nenhum demérito a nenhum que pense em sentido contrário, tampouco tentar esgotar a matéria, no sentido de fazer uma breve homenagem e reflexão ao dia do advogado, no sentido de dizer que o caminho não existe, o caminho é feito ao caminhar, razão pela qual escolhi como tema, abre aspas, homenagem e reflexão ao dia do advogado. Caminhante, o caminho não existe, o mesmo é feito ao caminhar, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja, William Shakespeare. E como todo texto dissertativo, narrativo e por que não dizer literário, com efeito deve preceder no mínimo de introdução, que é a antítese, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. Desde já parto para a nossa primeira parte de hoje, a saber, a introdução, no sentido de fazer uma breve abordagem histórica acerca da origem de nossa profissão, a saber, a de advogado, sem deixar de lado, contudo, a figura do bacharel em direito, que, apesar de muitos ainda não terem conseguido a sagrada e tão demandada aprovação do exame de ordem, em que pese, desde já recomendo que não desista, pois o caminho não existe, o caminho é feito ao caminhar. Isso é exatamente no momento das dores, das perseguições, das injustiças, das humilhações, é que Deus nos dá a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas,
e, para além disso, ter a ímpar oportunidade para além de enfrentar os mais diversos e complexos problemas e desafios do dia a dia, em ato contínuo, também nos possibilitará a escrever os melhores capítulos de nossas vidas exatamente no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação, pois a própria Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, é pedagógica quando diz: aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Mas antes mesmo de adentrarmos diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, e sem perder de vista no ponto, contudo, que na vida não existe ninguém tão rico que não precise de algo, ainda que esse algo seja um like, seja uma inscrição no presente canal, seja um compartilhamento, seja um comentário. Assim como por via reflexa, também no mundo não existe ninguém tão pobre que não possa contribuir com algo. Ainda que esse algo também, por via reflexa, seja um comentário, seja um like, seja uma inscrição no presente canal da cidadania, que diariamente não olvidara ou jamais olvidará, dentro do possível, dentro da mais ampla e restrita legalidade, tentar fazer os mais diversos e complexos vídeos de aula inerentes ao devido exercício da cidadania para compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que por um viés ideológico, filosófico, político e jurídico, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, e por que não dizer um ex-ministro britânico, para quem, em idos de 1947, discursara no parlamento britânico, qual seja, o Itututu, ficara conhecido pela sua transcendental frase, a saber: a democracia é o pior dos regimes, à exceção dos demais. Ou seja, o Itututu, em idos de 1947, quando discursara no parlamento britânico, em que pese ele estava exatamente dizendo que, por pior que seja o nosso regime democrático, com efeito, ele será ano-luz melhor do que qualquer regime ditatorial, como hoje o mundo assiste de camarote, uma Coreia do Norte dividida da Coreia do Sul, ipsilis atrasada e bloqueada sob a perspectiva econômica, quando observamos, por via reflexa também, uma guerra sem nenhuma razão, em tese, que pudesse a justificar, duelada entre a Rússia, o maior território do planeta, com a sua vizinha Ucrânia, que já ultrapassa a cifra de mais de um ano. Sem olvidar de lembrar a elencada faixa de Gaza, que é duelada odiernamente ou atualmente pelos conflitos entre as três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese está em torno de 2,5 bilhões no mundo, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, cujo número de muçulmano islâmico gira em torno de aproximadamente 1,5 bi, e as estatísticas e os prognósticos apontam que até idos de 2050, em que pese, dada a religião, pode se equiparar ao cristianismo. E a terceira, não obstante mais remota e mais antiga, a saber, o judaísmo, com 13 milhões de judeus, onde a sua grande maioria reside no Estado soberano de Israel, onde há 2 semanas, com efeito, fiz um vídeo aula contextualizando e verticalizando a decisão que o parlamento israelense
tomara no sentido de esvaziar e, por que não dizer, diminuir os poderes dos ministros da Suprema Corte de Israel, a ponto de até mesmo limitar o poder da jurisdição constitucional que permite a Corte Suprema de Israel, como todas as cortes norte-americana, francesa, argentina, a nossa portuguesa, a nossa jurisdição constitucional, que também já fora há uma semana objeto de um vídeo-aula, onde eu falei da jurisdição constitucional, do constitucionalismo, neoconstitucionalismo e transconstitucionalismo, sob a perspectiva do eminente professor Marcelo Neves, à luz da emenda constitucional 45 de 2004, pela qual eu considero como uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois ela colocou no artigo 5º, inciso 78, da razoável duração do processo, da celeridade processual e, para além disso, também submeteu a jurisdição brasileira à Corte Internacional de Justiça, a ponto de permitir, no ponto, até mesmo a prorrogação da justiça, da competência da justiça estadual para a federal e da federal para o STJ e até mesmo do STJ para a Corte Internacional de Justiça em Haia, nos casos de gravíssimas violações a direitos humanos. Mas isso também será objeto de outro vídeo-aula, onde eu irei verticalizar os contornos e alcance, sobretudo, os status das normas que tratam o que versa sobre direito internacional de direitos humanos, que até o presente momento em que pesa a única norma que fora literalmente ratificada pelo nosso Congresso bicameral, com status de emenda constitucional, fora exatamente a que versa, salvo o melhor juízo, sobre direito do deficiente. Pois quando estamos a falar do clássico princípio da dignidade da pessoa humana, ao revés, esta fora literalmente ratificada por meio de uma lei ordinária que tem o quórum ipsilis, ou seja, diverso de uma lei complementar que permitiria que o elencado tratado ratificado pelo Brasil sobre os direitos humanos pudesse também ter força normativa de emenda constitucional, mas o fato é que fora ratificado por uma lei ordinária e em razão do quórum da lei ordinária ser diversa da lei complementar, em que pese ela não tem status de emenda constitucional, e não à toa o Supremo Tribunal Federal não olvidara, ao deliberar sobre a respectiva temática, em atribuir aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que não são ratificados na forma do artigo 5º, do parágrafo 5º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ter apenas status de normas supra-legal, ou seja, não obstante não ter o mesmo status de uma emenda constitucional, como aqueles que são aprovados nos termos da lei complementar, todavia o Supremo reconheceu e atribuiu o status dos princípios que versam sobre direitos humanos, ratificado por lei ordinária, como norma supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais. Mas antes mesmo de continuarmos a verticalização acerca do pano de fundo de método da presente temática, a saber, homenagem e reflexão ao dia do advogado, caminhante, o caminho não existe, o mesmo é feito ao caminhar. Chamo novamente e convido os senhores e senhoras a se inscreverem no presente canal da Cidadania, para que vocês, para além
de continuar a me motivar a diariamente a fazer com muito amor e carinho os respectivos vídeos aula de forma gratuita para compartilhar com os senhores e senhoras sobre os mais diversos e complexos direitos peculiares ou inerentes ao exercício da cidadania, convido que se inscrevam para este canal, pois para além disso, vocês também terão um cordão de possibilitar que o presente canal da cidadania tenha vida longa, cresça, e vocês também, para além de serem parte integrante do mesmo, poderem diariamente continuar a ser literalmente agraciados com os respectivos videoaulas inerentes ao devido exercício da cidadania. Dito isto, continuo e volto para a parte histórica, da evolução histórica, para sabermos e delimitarmos contornos e alcance da origem desta sagrada profissão que coloca o advogado como indispensável à administração da justiça. Isso aí se inclui tanto advogado particular como público, artigo 131, 132 e 133, como por via reflexa também os eminentes colegas defensores públicos estaduais e federais, previsto no artigo 134 e 135, que diversamente dos advogados particulares e públicos, que são indispensáveis à administração da justiça, quando estamos a falar dos defensores públicos, em que pese os mesmos são indispensáveis à administração do Estado. Não à toa fazem parte e são remunerados pelo próprio corpo estatal. Mas quando viajamos na história, damos a nossa primeira parada em idos de 1824, quando Dom Pedro instituíra ou criara a nossa primeira Constituição Federal. Três anos depois, ou seja, em idos de 1827, por meio da clássica lei imperial, Dom Pedro criara os nossos dois primeiros cursos jurídicos, a saber, o primeiro em São Paulo e o segundo em Olinda, em Recife. E para além disso, a elencada lei imperial de idos de 1827, em que pese, para além de instituir ou criar os cursos de ciências jurídicas e ciências sociais, no bojo do seu artigo 9º, é pedagógica e literária, no sentido de reconhecer e atribuir a todo advogado aprovado no seu respectivo estatuto, e eu vou para além, aqueles também que são graduados nos cursos de ciências sociais, por simetria também pode ser estendido, pois o artigo 9º é claro. O fato é que a lei imperial de idos de 1827, notadamente na cabeça do artigo 9º da respectiva lei, é pedagógica e literária no sentido de atribuir o título de doutor a todo advogado aprovado no seu respectivo estatuto. E essa fora a razão pela qual, há 2 ou 3 semanas, fui instado ou provocado a escrever um artigo acerca de dada temática. Está aí postado nas 2 plataformas do YouTube, no presente canal da Cidadania, Sabino Advocacia News, e no outro canal também, Dr. Sabino. Só colocar aí Dr. Sabino ou Dr. Cláudio Sabino, ou até mesmo Sabino Advocacia News, que vocês terão acesso ao respectivo vídeo aula, para quem eu digo, em tese, se não der mérito de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum
sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles defensores do MEC acerca de dada temática, apenas para, na qualidade de advogado constitucionalista e com base na hermenêutica constitucional, delimitar os contornos e alcance do elencado artigo 9º da Lei 8.027, da Lei Imperial de 8.827. Mas o fato é que os primeiros cursos jurídicos em que pesa foram exatamente criados pela Lei Imperial de idos de 1827. E o artigo 9º é pedagógico quando coloca e reconhece o advogado, todo aquele bacharel que consegue ser aprovado no seu respectivo estatuto, no caso nosso, o Estatuto da OAB de ISO de 1994, por meio da Lei 8.906, que instituíram o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, doravante exigindo de todo bacharel em Direito a prévia aprovação no clássico exame de ordem, que hoje é realizado em duas fases, primeira e segunda, ou seja, a primeira fase de prova objetiva e a segunda de prova subjetiva, para o advogado poder dar início ao seu ministério e ser merecedor de ser chamado advogado na acepção jurídica do termo do artigo 133, que coloca o advogado como indispensável à administração da justiça e o defensor público como indispensável à jurisdição do Estado. Veja, portanto, o quão importante é o reconhecimento e, por que não dizer, a criação dos primeiros cursos jurídicos de idos de 1827 por meio da Lei Imperial de Dom Pedro I, seguido pela primeira carta, que antecederam a primeira carta de 1824, e com o advento do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil por meio da Lei 8.906 de 94. Mas, para além disso, também se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que, para além da instituição do Estatuto da OAB por meio da Lei 8.906 de 94, em que pese, a jurisprudência também, ao longo da história, referendando os contornos e alcance do artigo 131, 132, 133, 134 e 135, ou seja, advogado da AGU, 131, 132, 133, advogado particular, 134 e 135, defensores públicos estaduais e federais. Ao longo da história, o legislador infraconstitucional, também novidade por meio do Código, do 10º Código Civil de 2015, ou seja, o Código novo CPC de Fux, em sede do artigo 85 seguintes, reconhecer honorários sucumbenciais para os advogados públicos. Não atua hoje os advogados públicos da AGU, ou seja, advogado da União, procuradores federais, procurador do Banco Central e procurador das respectivas fazendas públicas, para além dos seus salários, de suas remunerações, ou se por via reflexa, eles também estão sendo agraciados com honorários sucumbenciais, que também por via reflexa se estende, salvo ao juiz, aos defensores públicos estaduais e federais. Para além disso, desse reconhecimento desta sagrada profissão, que é a única que tem assento constitucional, ou seja, artigo 131 a 135 da nossa Carta da República de ISO de 1988, o Supremo Tribunal Federal também novidara em instituir e aprovar a clássica súmula vinculante número 47, no sentido de atribuir como a natureza jurídica dos honorários
sucumbenciais e até mesmo contratuais, como verba alimentar, súmula vinculante número 47. Ato contínuo, referendando esta sagrada profissão, que é a única, sem nenhum demérito a demais, que ipsilis, ou seja, tem assento constitucional, que para além de colocar o advogado como indispensável à administração da justiça e da própria jurisdição, no caso dos defensores públicos estaduais e federais, o TROCIN, por via reflexa, também consagra como único profissional liberal e até mesmo público ou empregado, com assento eminentemente constitucional. E é esta a razão pela qual eu digo, para aqueles que estão pensando em desistir da advocacia, para aqueles que não conseguiram ainda pagar nem o escritório, para aqueles que não conseguiram ainda se destacar e conseguir seu espaço ao sol na advocacia, eu digo, não desistam. Pois não existe céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem, como dizia Schopenhauer. É óbvio que ele falava sobre outra perspectiva, mas eu falo sobre essa perspectiva de que não há céu sem tempestade, e até mesmo as estrelas precisam da escuridão para se enaltecer entre si. Avançando nesse marco histórico, observamos também, ao longo da história, notadamente depois de 1994, e em especial a partir do advento de nossa Carta Política de 1988, que para além de colocar o advogado como indispensável à administração da justiça e à jurisdição do Estado no caso de defensores públicos estaduais e federais, o TROCIN, por via reflexa, também o Congresso Nacional ao longo do tempo também vem homenageando a nossa classe, quando, não obstante as reformas do CPC e do Código Civil de 2011, criando inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial quando não existe conflito e não existe menor, mas não olvidara no sentido de lembrar que o advogado é indispensável à administração da justiça e da jurisdição, quando exige a presença do advogado para fazer inventário e divórcio extrajudicial. Assim também como até hoje, conforme o artigo 2º, 5º até o 7º do nosso Estatuto, prevê para instituição ou abertura de pessoa jurídica ter a ratificação e a presença do advogado. E a crítica que faço em tese é com a outra reforma da nova lei de introdução ao direito brasileiro especial, notadamente na nova lei de registro público, que fora em tese omissa em algum dispositivo em prever que ação de uso capião, adjudicação compulsória, alteração de registro público, alteração de nome, prenome, etc., também deve preceder do advogado, pois o advogado é que gera segurança jurídica. Se de um lado o tabelião vende fé pública, e nós também temos advogado, também já tem dispositivo no Código Civil, Código de Processo Civil, que garante ao advogado fé pública para autenticar seus próprios documentos e até de seus clientes. Mas se o cartório, o tabelião vende fé pública, o TROCIN, por via reflexa,
O advogado vende segurança jurídica. E aí faço uma crítica, com o devido respeito, se não debito aqueles que pensam em sentido contrário, para a última reforma da Lei de Registro Público, que veio dispensar diversas certidões, com o objetivo de simplificar o processo, mas não entendo que não há como simplificar processos administrativos ou judiciais atentando contra o princípio da segurança jurídica, no sentido de dispensar certidões, no caso de lavratura de compra e venda de imóvel, e o que para proteger terceiros de boa-fé, adquirentes de eventuais imóveis, e o que vale é o que está no assento da matrícula, mas não consigo compreender, com devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, como é que determinada lei pode gerar segurança jurídica se ela, ao invés de pecar pelo excesso, peca pela falta. Se vale o que está no assento, basta você entender o seguinte: o terceiro compra um imóvel e ele não se dá o devido preocupação de pegar no mínimo uma certidão de registro ou de inteiro teor, ou uma vintenária, para saber o histórico daquele, entendeu? A real situação de direitos reais, algum ônus que recai sobre aquela matrícula. E aí a lei diz o que vale é o que está no assento. E, em tese, com devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, pedindo todas as vendas de estilo, entendo que isso, se o objetivo era gerar segurança jurídica, eu entendo que gera um efeito exatamente o oposto. Pois se uma pessoa compra um imóvel e não se dá o trabalho de pegar uma simples certidão de registro de imóvel, existe decisão do STJ no sentido de dizer que ela assumiu o risco. Mas a nova lei de registro público assenta em uma primeira síntese estreita que o objetivo de cada reforma é exatamente gerar segurança jurídica e proteger o terceiro de boa-fé, e o que vale, quando ele, aí, em ato contínuo, quando a lei diz o que vale é o que está no assento da matrícula do imóvel, é como se, por exemplo, o comprador, doravante, não precisasse mais se preocupar em puxar todas as certidões de forma demasiada dos respectivos cartórios de registro. Na verdade, se ele não se preocupa em contratar um advogado para puxar todas essas certidões, na verdade ele está gerando uma insegurança jurídica grande. E se o que vale é o que está no assento, ele vai poder se valer da própria torpeza. O assento está lá, o que o imóvel não está lá no nome do vendedor. E aí? Qual a segurança jurídica que isso vai otorgar ou produzir para o terceiro que não agiu com a devida cuidado e diligência de todo homem médio que distingue para conhecer? Apenas minha crítica nesse ponto. Mas vamos ver os próximos capítulos. Eu, particularmente, em todos os meus processos, continuarei exigindo de forma demasiada, em nome da rigidez, da segurança jurídica, do princípio da legalidade, da publicidade e da eficiência, artigo 37, caput da Carta da República, que não pode ser mitigado pelos princípios implícitos da razoabilidade e proporcionalidade até certo ponto. Irei pecando pelo excesso no sentido de ser cauteloso, diligente, na hora quando a matéria versar sobre compra e venda de imóvel. Eu sou adepto daquilo que a gente deve pecar pelo excesso. Sempre buscar certidão de registro de imóvel, certidão de inteiro teor, certidão vintenária. Buscar, quando estamos diante de uso capião, fazer uma varredura em todas, pegar certidões em todas as distribuidores cíveis. Pegar certidões nas mais diversas fazendas públicas estaduais, municipal, federal, distrital. É assim. Isso é que gera segurança jurídica. E eu, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, continuarei rígido, agindo com a devida cautela de estilo,
à luz do artigo 37, que é os princípios da legalidade, publicidade, eficiência, especial da segurança jurídica. Até porque quem pode mais, pode menos. E ninguém pode se valer da própria torpeza. Vejo, portanto, que o advogado é indispensável na administração da justiça. Razão pela qual o Congresso Nacional, composto pelo sistema bicameral das duas casas, ou seja, Casa Baixa da Câmara dos Deputados, 513 deputados federais representando o povo, dividido pelo H de humanismo, pela Casa Alta, composta de 81 senadores representando 27 estados federativos. À época, há um ano ou 2 anos, não ouvidaram em colocar na clássica lei de abuso da autoridade o artigo 7º, no sentido de prever como crime todo e qualquer tipo de violação à prerrogativa e a direito do advogado. Está lá, artigo 7º da lei de abuso da autoridade. E isso, em que pese, somente vem reforçar e reafirmar que o advogado é indispensável à administração da justiça e quando estamos a falar dos clássicos e eminentes colegas, defensores públicos estaduais e federais, por via reflexa, são indispensáveis à jurisdição do Estado. Razão pela qual tenhamos que diariamente nos vigiarmos, notadamente no que aduz às nossas prerrogativas, previstas no artigo 131, 132, 133, 134 e 135, que colocam o advogado como indispensável à administração da justiça, e também, no caso dos defensores públicos, como indispensável à jurisdição do Estado. Mas o fato é que nessa cronologia desse sagrado ministério de nossa advocacia, notadamente a privada, vem observando muitas insatisfações de muitos colegas, como não bastasse muitos colegas bacharéis que ainda não conseguiram passar no clássico exame de ordem pelos mais diversos motivos e viés. O trocínio por via reflexa vem observando ao longo da história, notadamente em quase 15 anos de advocacia, colegas reclamando da advocacia, que não tem cliente, colegas reclamando da dificuldade de ganhar dinheiro, colegas reclamando da dificuldade de pagar as contas, colegas reclamando da dificuldade de pagar o próprio escritório, que divide, em sua grande maioria, com outros colegas. Colegas abandonando a advocacia para desenvolver outras atividades, pois não consegue sobreviver da advocacia. Os motivos são diversos. Um sistema de justiça que, em tese, não contribui muito para o nosso Ministério de Advogado Privado particular, notadamente quando estamos postados diante das clássicas súmulas impeditivas de recursos, pré-questionamento de matéria, impugnações específicas, notadamente quando estamos em sede da instância extraordinária ou de superposição, e não à toa, por via reflexa, todos esses obstáculos epistemológicos de acesso à justiça, com efeito, acabam atentando diretamente e limitando diretamente os postulados do elencado princípio do duplo grau de jurisdição que hoje
notadamente em razão das clássicas súmulas impeditivas de recursos, combinada com os institutos da impugnação específica exigida pelas instâncias extraordinária ou de superposição, bem como o STJ, Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores, TSE, TST, TSM, Tribunal Superior Militar e etc., ela vem limitando em demasia o clássico postulado do princípio do duplo grau de jurisdição previsto no artigo 5º, que diz que deve ser assegurado o duplo grau de jurisdição com todos os meios de recurso cabíveis na ordem jurídica interna. E os recursos cabíveis não são apenas agravo de instrumento para combater decisões interlocutórias e a clássica apelação civil ou apelação criminal. Existem outros recursos, embargo declaratório da primeira até a última instância, quando houver omissão, contradição, obscuridade, quando houver violação ao clássico artigo 489, parágrafo 1º, que diz que nenhuma decisão é considerada fundamentada quando não atacar toda a matéria, e que também o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º ou 7º, salvo engano, é pedagógico quando diz que o juiz, para além de ter que fundamentar e atacar toda a matéria, sob pena de prolatar uma decisão teratológica, e por via reflexo, portanto, nula de pleno direito, ele também tem que fazer uma decisão analítica. Se o advogado tem que fazer uma impugnação específica, que na maioria das vezes faz isso e é ipsilis, ou seja, ignorado, o trocínio por via reflexo, a decisão do juiz também tem que ser analítica, sob pena de nulidade. Está lá, artigo 481, parágrafo 1º, inciso 6, 7. Tem aí, brilhante advogado que atua na área recursal, em especial nas instâncias extraordinárias de superposição, anulando diversas decisões, exatamente por serem teratológicas. Vejo, portanto, que os motivos saltam aos olhos para os colegas se declinarem da fé e até mesmo a ponto de querer desistir da advocacia. Muitos colegas buscando as plataformas do YouTube, alguns, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, até mesmo aplicando de forma exacerbada uma espécie de marketing na advocacia e, por via reflexa, acaba desvalorizando a própria profissão, pois, por mais que existam as súmulas impeditivas de recurso, por mais que exista o instituto da impugnação específica, por mais que, ao longo das diversas varas da jurisdição brasileira, existem decisões teratológicas, omissas, contraditórias, injustas. Todavia, isso não é suficiente para legitimar abuso de direito, deslealdade processual e, pior ainda, quebra de decoro, pois quem abusa de direito comete ativismo. E a cada direito violado gera uma pretensão, artigo 189 do Código Civil. Lembre-se, portanto, que não existe céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para se enaltecer e brilhar entre si. O fato é que, não obstante esses iminentes e manifestos obstáculos epistemológicos de acesso à justiça, tenhamos que continuarmos rígidos na fé, na boa-fé objetiva, na lealdade processual, na segurança jurídica,
observância à urbanidade que deve existir entre os colegas operadores do direito, seja juiz, promotor, procuradores, pela qual tenho a honra de dizer que em mais de 12, 13 anos de advocacia, sempre atuando do outro lado da banca, ao lado dos eminentes colegas, procuradores federais, advogado da AGU, procurador do IBAMA, autarquia, de mais diversas autarquias federais. Nunca houve a quebra de decoro, nenhum deles, tampouco da minha parte com eles. Houve sempre uma urbanidade, um respeito recíproco, provando que podemos estar do outro lado da banca, mas não sermos inimigos. Pois é exatamente isso que gera toda uma crise de legalidade e legitimidade. Ser um advogado oponente, estar do outro lado da banca, não significa dizer que somos inimigos um do outro. O que importa é agirmos com a devida probidade, com o devido tecnicismo, devida rigidez da segurança jurídica, boa-fé objetiva, sempre sem perder de vista o bom combate, agindo assim, o difícil é errar. Saiba o caminhante, o caminho não existe, o caminho é feito ao caminhar. E até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático dando, desde já, antecipadamente, parabéns para todos os eminentes colegas advogados particulares, conforme o artigo 133, públicos da AGU, artigo 131, 132, eminentes colegas advogados, defensores públicos estaduais e federais, artigo 134 e 135. Parabéns por este nosso sagrado dia, ato contínuo. Reafirmando que devemos continuarmos rígidos no bom combate, com plena observância aos postulados do artigo 37, legalidade, publicidade, eficiência, princípio do devido processo legal, lealdade processual, boa-fé objetiva, persistência, que é diferente de insistência. Insistir é insistir no erro. Persistir é você usar da resiliência e empatia. Todo mundo enfrenta os mais diversos e complexos problemas do dia a dia. O que faz a diferença é a maneira como cada um de nós enfrentamos. Temos que diariamente nos revestirmos de legitimidade e legalidade para não abusarmos do direito, tampouco quebrar o decoro. Discordar é legítimo, desde que isso seja feito dentro do palco adequado, dentro do devido processo legal, administrativo, judicial, recursos, instância ordinária, instância extraordinária de superposição, sempre buscando um palco adequado para nos indignarmos. Se indignar não significa desrespeitar ninguém. Se indignar não significa perder o decoro. Se indignar não significa desvalorizar a profissão. Se indignar significa, em uma última síntese conclusiva, diariamente buscarmos nos qualificarmos, nos
pegarmos aos clássicos postulados do devido processo legal, da boa-fé objetiva, da lealdade processual, da eficiência, sem, contudo, tornar a advocacia uma merchandagem, um mercantilismo, como observo muitos fazendo por aí. Falo de temáticas da área jurídica, notadamente na área mercantilista, levando para o lado mercantil. E não é isso. Tem que ter um efeito pedagógico. Por mais que diariamente enfrentemos as súmulas imperativas de recursos, decisões teratológicas, omissas, contraditórias, obscuras, injustas, todavia não podemos quebrar o decoro de lealdade, praticar de lealdade processual, tornar a advocacia um mercantilismo. Não à toa existe vedação expressa no nosso estatuto. Discordar é legítimo. Jesus discordara no tempo, quando pegaram o chicote e saiu, ou saíra, dando as mais diversas e legítimas reprimendas aos fariseus que estavam blasfemando no templo. E ele mandou que derrubasse aquele templo, que ele iria o reconstruir em apenas 3 dias. Os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus, disseram: como, Rabi? Você está mandando destruirmos um templo que levamos expressivo 46 anos para construí-lo, e o Senhor está dizendo que irá reconstruí-lo em apenas 3 dias. Eles não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Jesus estava dizendo, ele não estava dizendo que iria reconstruir aquele templo em apenas 3 dias por meio de tijolo, cimento e concreto, e sim por meio da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cujo seu altar seria o seu próprio corpo. Por simetria, é assim que o advogado deve diariamente enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, se indignando, duelando do outro lado da banca, usando o devido processo legal, boa-fé objetiva, lealdade processual, probidade, publicidade, prestar conta, em especial, sem perder de vista o princípio da eficiência, buscando agir com responsabilidade, legalidade e legitimidade, não fazendo aventura jurídica, e não à toa, diariamente a gente observa aí no Brasil todo, juízes indeferindo em série 200, 300 ações consideradas ipsilite predatórias. E isso, conduta como esta, se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, é que faz com que a dignidade da justiça e, por via reflexo, da própria advocacia esteja passando por uma iminente crise de legalidade e legitimidade. Precisamos mudar a cultura de litigar. Muita gente recorre por mera vaidade. Existe hipótese, até a própria AGU, existe, dentre mais de 80 súmulas vinculantes da AGU, disciplinando os colegas advogado público, advogado federal, procurador federal, procurador da Fazenda Pública Federal, procurador do Banco Central e advogado da AGU, na qual os tenho na minha mais alta conta, pois em quase 15 anos de advocacia, atuando ao lado desses eminentes e brilhantes advogados federais, ao revés, nunca houve a quebra de decoro, nem de minha parte, tampouco da deles. Sempre agimos, mesmo estando em bancas opostas, defendendo direitos do réu, outro do autor, mas sempre houve uma urbanidade, um respeito sob aspecto ético e moral. E é isso que faz com que a advocacia
cresça. E é isso que faz com que o advogado seja respeitado pelo seu cliente. E é isso que faz com que o advogado seja respeitado pelos magistrados, pelos desembargadores, pelos ministros do STJ, pelos notáveis e eruditos ministros do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais, ministros dos tribunais do TSE, TST, Tribunal Superior Militar e etc. É exatamente reafirmando a rigidez do devido processo legal, do princípio da legalidade, da legitimidade, segurança jurídica, da eficiência, da boa-fé objetiva, da lealdade processual, que a advocacia irá reacender no cenário nacional. A gente não precisa sair daqui para advogar em Portugal. Hoje lá existe apenas a guisa de formação 3.100 colegas advogando. E há pouco mais, quase um mês, ou seja, dia 24, salvo engano, dia 4, foi dia 24 de julho, a OAP, ou seja, a Ordem dos Advogados de Portugal, suspenderam de forma unilateral e por unanimidade o acordo que vigia desde isso 2015, quando Portugal aprovaram o seu primeiro estatuto dos advogados portugueses, por meio da Lei 147, ou 145 de 2015, regulamentando o artigo 47, primeira parte da Constituição Portuguesa, que é ipsis quase a mesma coisa do nosso artigo 5º, inciso 13, que trata exatamente do direito das profissões, uma norma de eficácia contida que, por via reflexa também, já fora objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, quando analisara a exigência do exame de ordem em sede da Lei 8.906 de 94, que instituiu o nosso exame de ordem, cuja relatoria foi do ex-ministro, eminente ministro Marco Aurélio, que gostava muito de dizer que havia estudado na Faculdade de São Francisco. E que também dizia que processo não se julga por capa. E aí é onde entra um tema, um vídeo aula que eu fiz, que está bombando no YouTube, exatamente sobre a injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica, com base na erudita tese da eminente doutora, a saber, Miranda Frischer, filósofa britânica, e que atualmente, salvo o juízo, ministra aula na Universidade de New York. E esta foi a razão pela qual fui instado a escrever, com base para falar sobre a DPF 779, pela qual o Supremo, por unanimidade de votos, semana passada, declarara inconstitucional o Instituto da Legítima Defesa da Honra dos acusados de matarem as suas companheiras em sede do clássico crime de feminicídio, exatamente por entenderem que, para além de ser inconstitucional, dado Instituto, e por via reflexa também ser prova ilícita, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo sem perder de vista que o direito deve avançar, como defendia Rodolfo Van Hering, por meio de sua transcendental obra, a saber, a luta pelo direito, que o direito nasce, vive e perece, e ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência, e, portanto, não ser merecedor de ser chamado de direito. Razão pela qual o Supremo avançou e tira o chapéu para dar a decisão no sentido de julgar inconstitucional e ilícito, portanto, o Instituto da legítima defesa, da honra, que vinha ano-luz sendo utilizado pelos autores dos crimes de feminicídio contra suas próprias companheiras. É assim, é exatamente assim que o advogado deve agir. Se a advocacia, muitos reclamam de uma crise de legalidade e de legitimidade, a ponto de muitos até se declinarem da advocacia buscando outras atividades, é porque precisamos, em tese,
sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, mudar a nossa cultura, mudar essa filosofia de recorrer. Quando eu falava que a própria AGU instituíra 10%, mais de 80 súmulas para orientar os procuradores federais e os próprios advogados da AGU, onde pode recorrer, onde pode contestar, onde não pode, onde deve fazer acordo, onde não pode. Por via reflexa, nós, advogados particulares, por simetria, também devemos tomar uma postura ética e moral. A gente tem que agir com a devida segurança jurídica. Eu, desde o meu primeiro dia de advocacia, sempre pautei a minha conduta ética e moral, por que não dizer profissional, com base nos postulados da ética e da moral, em especial no princípio da legitimidade, legalidade, devido processo legal, a ponto de deixar de pegar muitas causas quando observava, através do meu olho clínico, que aquele direito não era bom. E se eu entrasse com aquele direito, eu iria complicar mais ainda a situação de meu constituinte. Ele iria ser condenado a pagar a inversão do ônus da sucumbência e até mesmo por litigância de má-fé. E isso jamais fiz, nem hei de fazer. Tampouco recomendar que ninguém faça. Jamais irei ir para uma rede social ministrar uma aula para estimular, induzir colegas a mentir para pegar cliente. Isso é ato ilícito, isso é improbo e é desonesto sob o aspecto intelectual. Seria um demérito àqueles que pensam em sentido contrário. E é isso, e é condutas como essa que faz com que a credibilidade da justiça, e em especial a credibilidade da advocacia, ao longo do tempo, venha decaindo, venha colocando em prova, venha colocando em xeque a rigidez e a legitimidade da advocacia, onde poucas pessoas acabam comprometendo o nome de muitos profissionais probos, éticos, eficientes. A gente não pode permitir que uma laranja estragada estrague todas as demais laranjas. Nós não podemos, advogados que, na acepção jurídica do termo do artigo 131, 132, 133, 134 e 135, não podemos nos calar ou nos calarmos quando estamos vendo pessoas colocando em xeque a rigidez de nossa profissão tão sagrada, desde a sua instituição, por meio da Lei Imperial de ISO de 1827, onde, em seu clássico artigo 9º, coloca o advogado até como doutor olente, quando é aprovado no seu respectivo estatuto. Tenhamos que mudarmos esta cultura que está maculando a rigidez desta sagrada e indispensável profissão que é o advogado. Razão pela qual concluo para a gente estudo temático no sentido de dizer, e novamente, parabenizar os eminentes colegas advogados particulares, artigo 133, advogados públicos, 131, 132, membros da AGU, advogado da União, procurador federal, procurador do Banco Central e procurador da Fazenda Pública Federal, assim como os eminentes colegas defensores públicos estaduais e federais, artigo 134 e 135, no sentido de darmos a mão para diariamente, por meio da jurisdição constitucional, por meio do devido processo legal, por meio das mais diversas teses defensivas, usarmos a teoria de Miranda Fischel, com base na injustiça epistêmica sob a perspectiva testemunhal e hermenêutica, à luz do devido processo legal, à luz do artigo 37, capto, à luz do princípio implícito da razoabilidade e proporcionalidade, para diariamente, para além
de reafirmarmos a nossa condição prevista no artigo 131, 132, 133, 134, 135 da Carta da República, que coloca, ou que nos coloca como indispensável a administração da justiça e a indispensável, por via reflexa também, a jurisdição do Estado, para além de reafirmarmos, dado colorário constitucional, o torcido por via reflexa também usarmos da teoria de Miranda Frischer, da filósofa britânica Miranda Frischer, em sede da injustiça epistêmica, para diariamente tentarmos tutelar o direito daquele que diariamente se encontram ávidos e carentes de nossa indispensável defesa, que são exatamente nossos clientes doravante constituintes. Fico por aqui. Parabéns para todos os eminentes colegas, advogados públicos da AGU, colegas advogados particulares, colegas defensores públicos estaduais e federais, conforme artigo 131 a 135 da Carta da República, por este dia sagrado, a saber, dia 11 de agosto, outrora otorgado e reconhecido pela Lei Imperial de ISO de 1827. Até a próxima e fique com Deus.